Olá, a paz esteja com você. Seja bem-vindo ao canal Brasil Boa Nova. Aí, quero te convidar a deixar aquele like abençoado, inscreva-se no canal, ative o sininho e marque todas as notificações. Assim você será notificado de novos vídeos. E vamos para o vídeo de hoje. Texto da libertação. Pedindo a Deus o extermínio da pandemia do coronavírus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor Jesus, pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos ainda, em Teu nome, a Deus Pai, que Ele envie o Espírito Santo, derramando em nosso coração o dom de proclamar a Tua palavra, com muita fé e confiança, através do texto da libertação. Pedimos, Jesus, que o Teu poder manifeste em nossa vida e que Tu realizes milagres e prodígios através dessa poderosíssima oração de fé, que nada mais é do que a proclamação da Tua palavra. Amém. Aleluia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Primeiro mistério, rezemos. Eu sou blindado pelo sangue do Cordeiro de Deus, o Filho unigênito do Pai, gerado no ventre da Santíssima Virgem Maria, esposa do Espírito Santo. Peçamos pela libertação do mundo, pelo extermínio da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus.
Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Segundo mistério, rezemos. Eu sou blindado pelo sangue do Cordeiro de Deus, o Filho unigênito do Pai, gerado no ventre da Santíssima Virgem Maria, esposa do Espírito Santo. Peçamos pela libertação do mundo, pelo extermínio da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Terceiro mistério, rezemos. Eu sou blindado pelo sangue do Cordeiro de Deus, o Filho unigênito do Pai, gerado no ventre da Santíssima Virgem Maria, esposa do Espírito Santo. Peçamos pela libertação do mundo, pelo extermínio da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus.
Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Quarto mistério, rezemos. Eu sou blindado pelo sangue do Cordeiro de Deus, o Filho unigênito do Pai, gerado no ventre da Santíssima Virgem Maria, esposa do Espírito Santo. Peçamos pela libertação do mundo, pelo extermínio da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus.
Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Quinto mistério. Rezemos. Eu sou blindado pelo sangue do Cordeiro de Deus, o Filho unigênito do Pai, gerado no ventre da Santíssima Virgem Maria, esposa do Espírito Santo. Peçamos pela libertação do mundo, pelo extermínio da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus.
Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Se Jesus libertar o mundo será verdadeiramente livre da pandemia do coronavírus. Jesus, cura o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, salva o mundo da pandemia do coronavírus. Jesus, liberta o mundo da pandemia do coronavírus. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirante, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Senhor Jesus, queremos te louvar e agradecer porque tu, pela tua misericórdia e piedade, suscitou essa oração poderosíssima que produz frutos maravilhosos de cura, salvação e libertação em nossas vidas e no mundo inteiro. Obrigado, Jesus, pelo teu infinito amor por nós e pelo mundo. Pai Celestial, nós te amamos com toda a confiança de filhos. Nós nos chegamos a Ti neste momento e clamamos um grande derramamento do Teu Espírito em nosso coração. Pai, para que o Espírito Santo possa vir sobre nós, queremos nos esvaziar de nós mesmos. Por isso, diante da cruz de Jesus Cristo, renovamos nossa entrega total e incondicional a Ti. Pedimos perdão de todos os nossos pecados e os colocamos agora sobre o corpo chagado de Jesus. Nós nos esvaziamos de todas as aflições, preocupações, angústias e de tudo aquilo que tem tirado a nossa paz e alegria de viver. Nós te entregamos nosso coração, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos também sobre as chagas de Jesus crucificado, em especial essa pandemia do coronavírus e todas as nossas enfermidades do corpo, da alma e do espírito, as preocupações com a família e com o trabalho, os problemas de ordem financeira, matrimonial e todas as nossas angústias, incertezas e aflições. Senhor, clamamos o poder redentor do sangue de Jesus, que este sangue venha sobre nós agora para nos limpar e para purificar nosso coração de toda má consciência. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, tende piedade do mundo. Sim, Pai, queremos te entregar nossas vontades, fraquezas, misérias e pecados, nosso coração, corpo, alma e espírito, em especial essa pandemia do coronavírus. Enche-nos com teu Espírito, Senhor. Enche-nos com teu amor, com teu poder e com a tua vida. Amém. Aleluia. Em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou com nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesa sobre ele. Fomos curados, graças às suas chagas. Graças às chagas de Jesus, seremos libertos da pandemia do coronavírus. Graças às chagas de Jesus, seremos libertos da pandemia do coronavírus. Graças às chagas de Jesus, seremos libertos da pandemia do coronavírus. Glórias a Ti, Senhor. Assim seja. Amém. Você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.